A primeira noite da fase emergencial em São Paulo, a mais restritiva até agora, foi marcada por viaturas da polícia circulando pelas ruas, alertando sobre o toque de recolher, que vai das 8 da noite às 5 da manhã. No transporte público, nossa reportagem flagrou lotação no horário de pico. Os ônibus ainda estavam cheios, com passageiros viajando em pé e aglomerações nas catracas. O governo determinou um escalonamento no horário de entrada de alguns setores para diminuir o fluxo de passageiros em trens e ônibus. Nas ruas, ontem à noite, a equipe da Jovem Pan captou o desespero de algumas pessoas impedidas de trabalhar pelas novas medidas ordenadas pelo governador João Dória. Após 7 meses desempregada, a Ana Paula da Silva começou a trabalhar justo no primeiro dia da fase mais restritiva. Emocionada, ela diz que não é todo mundo que pode ficar em casa nesse momento. Queríamos ficar com nossos filhos, nós corremos risco, mas a gente tem que lutar para sobreviver. Ou morre de coronavírus ou de fome, então é melhor você trabalhar e entregar para Deus, né? É só o que a gente pode, é lamentável, né? Infelizmente, é lamentável. Essa situação é muito... E quem não tem o que comer, gente? É muito triste, é muito triste. Bom, vamos lá. Guilherme Fiuza, começo essa com você. O que dizer, hein, Fiuza? Diante dessa situação, o transporte público, mesmo com as medidas restritivas mais duras, conforme nós dissemos, as mais duras da quarentena, o transporte público continua lotado e a gente ainda acompanha depoimentos como esse. Vitor, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Isto não é medida de segurança sanitária. Esse lockdown abusivo, estes toques de recolher, né, um horário do dia que ninguém circula e no outro todo mundo circula, isso não tem nada a ver com segurança sanitária. Isto não tem nenhuma fundamentação, não se encontrou nenhuma fundamentação em mais de um ano de exercício desse tipo de medida. Como isto freia o contágio? Não há essa constatação. O que há é o contrário, Vitor. Por isso que essa trabalhadora desesperada, ela, inclusive, se coloca num dilema, que ela acredita que seja esse dilema, talvez por isso, porque nós estamos vendo aí um ensaio, uma dobradinha cruel de tiranetes com imprensa, dizendo que este é o dilema, ou você fica em casa ou você morre de Covid. Isso é tudo mentira. Isso é tudo uma falsidade, isso é tudo uma invenção. Por que a gente pode, com certeza, dizer que isto não é uma medida de segurança sanitária que bloqueie o contágio, diminua a infecção, diminua a internação e diminua óbitos? Porque os estudos, comparando as áreas que fizeram esse trancamento exacerbado com as outras que não fizeram, dão às áreas que não fizeram o trancamento exacerbado melhores dados de enfrentamento à pandemia. Fim de papo. Fim de papo. Nós estamos falando não de uma experiência, de uma conjectura. Nós estamos falando da única base objetiva que temos, que é a própria vivência da pandemia. Por exemplo, compare os estados da Flórida e da Califórnia, nos Estados Unidos. O estado da Flórida não teve na maior parte do tempo da pandemia medidas desse tipo que nós estamos vendo em São Paulo e se espalhando pelo Brasil, e que são vigentes na Califórnia. Qual é dos dois estados americanos aquele que tem melhores resultados, ou seja, menos óbitos por Covid-19? É a Flórida. Em todos os recortes que você possa fazer, proporcionalidade, etc. Então não é nem você dizer, olha, um trancou tudo dessa maneira ditatorial que esses tiranetes estão fazendo, fingindo salvar vidas. Um trancou tudo e o outro não trancou tanto assim. E o número de mortes é igual. Então você já optaria por um regime livre, pelo que a Ana Paula, que foi entrevistada pela Jovem Pan, uma trabalhadora desesperada, está dizendo. A liberdade não é uma curtição, não é um capricho. É um bem essencial para se viver. Agora, é mais do que isso. As áreas menos trancadas, estou comparando esses dois estados, mas tem uma série de comparações e eu cito frequentemente aqui nos Pingos nos Is. E cito os autores dos estudos e cito as universidades,
a que pertencem esses autores. Tenho citado e posso continuar citando. Eles mostram que os lugares que trancaram mais tiveram mais mortes. Isso é regra nas constatações. Então, trancar não salva ninguém. Trancar dessa maneira, estúpida, irracional, indiscriminada, não salva ninguém. Como é que isso se impõe? Como é que isso prevalece, tem prevalecido? A gente não sabe. A gente só sabe que a sociedade, né, as instituições que deveriam rever esse tipo de medida abusiva e cruel não estão fazendo o seu papel. Por isso que nós acabamos de ver, recentemente, manifestações de pessoas por todo o país. E aí a gente vê aqueles títulos desonestos, né? Manifestantes pró-governo ou manifestantes contra o isolamento social. Não. São manifestantes além dos arrobos aí do STF, que também é cúmplice dessas medidas de trancamento, porque deu o poder àqueles que querem fazer política ditatorial, né, ditadura sanitária. Mas essa reação foi justamente a essa política que está se tornando criminosa. Eu acho que isso, na história, restará demonstrado e constatado que foram medidas criminosas. E os autores terão que ser responsabilizados, mesmo que retroativamente. Então, é um drama porque nós estamos dentro dessa armadilha. Mais lockdown e vem aí uma certa lenda, uma certa fantasia retórica que está sendo trazida pela imprensa, dizendo que isso salva. Todo mundo trancado, com homens do Estado apavorando, empurrando a população para dentro de casa que nem rato. Isso salva vidas, mas isso é falso. Isso é falso, tanto que a população continua circulando durante o dia e tanto que os estudos demonstram que não é eficaz nem contra a disseminação do vírus, nem preserva as UTIs e nem reduz os óbitos. Antes do seu comentário, Augusto, a gente acrescenta aqui mais uma informação falando ainda sobre essas ações restritivas, que é o seguinte: a Prefeitura de São José do Rio Preto anunciou no fim da manhã desta terça-feira medidas ainda mais restritivas para, alegadamente, conter o avanço da Covid-19 na cidade. A partir desta quarta-feira, supermercados, mercearias e mercados de bairros podem funcionar apenas em sistema delivery durante o lockdown determinado pela Prefeitura. Segundo o secretário de Saúde, Aldenis Borim, os recursos estão racionados e não é mais possível abrir leitos, e daqui para frente será apenas com lockdown para conter a escalada de casos e mortes na cidade. De acordo com o decreto, também ficam proibidos a circulação em transporte coletivo municipal, a venda de bebida alcoólica, atividades da saúde eletivas e cursos e aulas presenciais. Augusto. Primeira pergunta que não fazem os repórteres robotizados: quantos leitos de UTI existem lá? Quantos foram comprados com o dinheiro do governo federal destinado ao combate à pandemia? Quantos? Foi feito algum hospital de campanha na primeira etapa? Foi previsto algum para a segunda? Enfim, como foram usados os recursos? Foi prevista a segunda onda? A ciência previu, eles têm sempre um secretário de saúde que é médico e não entende nada disso aí, como nenhum médico entende, né? Sobretudo os que compõem o centro de contingência do coronavírus em São Paulo. É tanto que eles divergem, eles não sabem o que fazer. Agora estão fechando até supermercado, que delivery. Supermercado não tem estrutura para isso, não se preparou para isso. Até porque nunca imaginou que fosse ser fechado por esses delirantes do combate à pandemia. Isso não existe, aprendam com os prefeitos mais racionais. Eu não estou desdenhando a epidemia, não. Negacionista é quem acredita quem acredita em lockdown, acha que vai fazer efeito. Esse negócio não resolve nada. No primeiro dia da pandemia, o governador João Dória disse que se não der certo já vai fazer, mas já vai fazer outra, pior. Mas como? Ele não acredita na ciência. Eles não disseram que vai melhorar os integrantes do centro de contingência do coronavírus? Não disseram? Então nem espera começar para já propor outras medidas um pouco piores.
Isso vai adiantar o quê? Se você programa, assim, das 5 às 7 não vai circular nada. Às 7 horas a aglomeração vai ser maior, do transporte público. Eles programam assim, das 5 às 7 os trabalhadores da área de serviços. Das 7 às 9, e combinaram com os patrões. Eles vão aceitar o atraso dos empregados. E o pessoal que vem para cá para sobreviver de qualquer maneira, como é que faz? E os moradores de rua que não estão sendo recolhidos, está aqui, quem duvida, venha ver, aqui no centro de São Paulo. Esse pessoal não aprende. E esses prefeitinhos do interior, também fechando, eles fecham escolas porque nunca frequentaram, né? Ou frequentaram forçados, não gostam de aula. E fecham o resto para bancar o reizinho. É isso, e a população está ficando cada vez mais indignada. Esperem as consequências. Não veio o terrorista que governa a Bahia dizendo há 15 dias, ele diz, daqui a 15 dias estaremos em tal e tal situação. Não se deu, não se concretizou também mais uma previsão terrorista. Olha aqui, a pandemia é muito grave. No entanto, é preciso levar em conta o que acontece no mundo real. O Brasil não está entre os 20 países em que ocorrem mais mortes por milhão de pessoas. É essa a conta a fazer. Então, quem é o genocida nos 20 primeiros? Quem é que matou tanta gente na Eslovênia? Qual é o governante? Se é o governante que mata, então quem é que fez aquilo? Tem que derrubar o governo italiano? E o governo português? O que é que faz com ele? Quem é o culpado? E por que então não elogiam Israel? Continuam a favor dos palestinos, esses esquerdistas imbecis que existem no Brasil, só elogiam Israel na hora de comparar com o Brasil em matéria de vacinação. O Brasil já aplicou 11 milhões e 500 mil imunizantes, tá? Doses. Isso mostra que o Brasil é o sexto país que mais imuniza no ranking mundial. Aí vem os oportunistas, não, tem de comparar com, tem que ver o percentual na redação, em relação à população. Tem que ver. Aí o Brasil aparece, deixa eu ver aqui, é o 19º em vacinação por número de habitantes. No entanto, essas vacinas, esse total de vacinas, 1.500.000, significa que o Brasil já aplicou mais de 2 milhões de doses que Israel. Isto aqui é um país continental. Poderia ter sido melhor? Sim. Seria melhor se fosse antecipada a vacinação? Sim. Só que, por exemplo, o Canadá, que encomendou vacinas em meados de 2020, está agora sem receber, porque os laboratórios não têm produção suficiente, e a vacinação no Canadá é inferior à do Brasil das duas medidas, tanto em vacinas por total de habitantes, quanto em número de vacinas. O Brasil tem que ajustar melhor os ponteiros, está certo, tem que acelerar a vacinação. Agora, está vacinando, como não está? Está comprando vacinas, está próximo do número suficiente para vacinar 1 ou 2 vezes todos os brasileiros que assim quiserem. Então, as coisas vão acontecendo. Existem dezenas de países onde a vacinação não começou. Vê lá quem é que está governando e chama de genocida. E a Venezuela, alguém acredita nos números que eles fornecem? Não, o Chile, do genocida Pinheira, está vacinando mais do que todos os outros países da América. É o governo de direita, deve ser genocida também. É isso. Então, leve em conta os fatos. Tá, esse negócio de assassinato dos fatos já cansou.
porque os fatos não morrem. Eles podem ficar um tempo até convalescendo das torturas que eles sofrem por parte dos jornalistas que não entendem nada de nada, ou entendem e escondem. Mas os fatos não morrem, não adianta. Zé Maria. Eu já vi muita oposição, né? Já acompanho governos aqui, já vi muita oposição, mas tão cruel assim eu nunca vi. Não é uma oposição organizada porque tem vergonha de colocar a cara exatamente quem é que lidera a oposição, que é o ex-presidente Lula. A ponto do ministro Pazuello ter feito um trabalho muito competente e bom para dar sustentação aos estados, fornecimento de respiradores, fornecimento de equipamentos de proteção, pagando UTIs, e ser atacado desta forma. O presidente vê claramente que todas essas investigações e ataques ao ministro da Saúde têm como direção, na verdade, o Palácio do Planalto, ou seja, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Era o momento do Congresso Nacional se unir ao governo e formar uma aliança para defender o país. Não se pode pensar em eleição num momento assim. A crise é grave e o caminho é que está sendo feito de uma forma incompetente. Declarações aí, como é muito triste da Ana Paula, que fez essa declaração aqui à Jovem Pan, e eu recebi outros, de um baiano dizendo lá, emocionado, de que na casa dele é preciso trabalhar para levar a comida para os filhos. Ele dizendo que o relógio lá não pula de 11 horas para 1 hora. Tem meio-dia é horário de almoço. Se ele não tiver dizendo a despensa vazia, se ele não dizer, as crianças choram de fome. E as pessoas, o governador lá, não, fica em casa como, sabe? Eu acho que um governante, para tomar essa medida extrema, é uma medida extrema, para tomar essa medida extrema tem que programar. Não é se programar, é programar, fazer uma programação geral. Ou seja, distribuir alimentação. Distribuir alimentação. Vocês vão ficar em casa nessas e nessas condições. Não haverá o pagamento de água e de luz. Que história é essa que está em lockdown, mas o rapaz que vai ler o relógio passa e a conta vem? E eles não estão de lockdown? Que injustiça é essa? Então, era preciso exatamente esse caminho, de fazer uma programação estatal. Se o Estado te impede de trabalhar, o Estado é que tem que pagar. Isso chama-se lucros cessantes. Isso está previsto na legislação. É preciso agora discutir isso de forma legal, ou seja, à luz da Constituição e da lei, se existe poder para fechar tudo dessa forma. Uma lei elaborada de última hora, levou 24 horas para aprovar na Câmara e Senado, não pode ser a sustentação para uma situação assim. É preciso derrubar essa lei, é preciso seguir a Constituição, que ela é redundante. Fala duas vezes das liberdades individuais e da liberdade da iniciativa privada. Fala duas vezes dessa liberdade. A liberdade da iniciativa privada de disputar o mercado. Quando o Estado fecha, está impedindo esta liberdade que a Constituição prevê. E, por outro lado, lá atrás eu disse, olha, não adianta. O povo decretou o fim do confinamento. Lá atrás. Não é agora não, lá atrás. E os últimos dados mostram que São Paulo, apesar desse rigor, desse lockdown disfarçado, só não usa o nome porque lá na frente pode ter um mais severo que deve ser chamado de lockdown, que é o confinamento total. Não conseguiu dispersar, não conseguiu fazer a concentração diminuir. Veja bem, era só usar os dados, são os dados oficiais, estão lá, né? A concentração continua, não é em alta, mas continua, mesmo com essas medidas rigorosas. Agora, o presidente Bolsonaro vai se reunir com o novo ministro e definir linhas nacionais a serem seguidas que não seja este lockdown. Até os governadores já sabem que isso não funciona. Até os governadores ficam constrangidos
constrangidos ao propor isso. Agora, por exemplo, Minas Gerais está entrando constrangida numa situação parecida. Daqui a pouco vão fechar o país inteiro, é preciso colocar normas. E é isso que eu digo, preciso formar um grupo nacional, acabar com o lockdown, ajudar as pessoas que foram prejudicadas por esse lockdown, de alguma forma, mas é preciso levar a humanização disso aí. Não é humano. Aqui em Brasília, os funcionários públicos estão aí, alguns, há 11 meses, sem ir ao trabalho, 11 meses. Tudo bem, estão ali na piscina, pedindo tudo do delivery, aí é fácil, né? Mas é preciso ter um olho social, ter uma visão humana de emprego é importantíssimo. Emprego significa dignidade, trabalho, força e respeito e autorrespeito. E aí isso destrói tudo, essa mania de fechar que os governadores estão fazendo. Mas eu já estou vendo sinais de exaustão até nos governadores que determinam esse tipo de atitude. É preciso se cuidar sim. A pandemia é séria, chegou num ponto assim que eu nem imaginava que chegaria, mas uma coisa assim, não consegue, porque ninguém mais fica fechado em casa, alguns sim, outros não consegue mais fechar todo mundo e não resolve.